Fala aí, galerinha, tudo tranquilo? Meu nome é Wellington Dutra, eu sou professor de Física do Estado do Rio de Janeiro e na aula de hoje vamos entender como se dão os processos de transmissão de calor, que é uma forma de energia que transmite entre corpos, e como podemos relacionar esses processos físicos com fenômenos que estão no nosso ambiente, nas máquinas térmicas, que são tão importantes no nosso cotidiano. O calor, como energia, tem unidade no Sistema Internacional, o Joule. Joule é a unidade de energia de qualquer tipo de energia, elétrica, térmica, mas com relação a trocas de calor, por razões históricas, dá preferência a uma outra unidade de medida que é a caloria. Uma caloria é igual a 4,18 joules. O que é caloria? Caloria é a quantidade de energia que 1 grama de água pura precisa receber a pressão de 1 atmosfera, isso é, a nível do mar, para aumentar a temperatura de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Essa foi a definição de caloria. A ideia que o calor é uma energia, ela é nova. Antigamente, eles achavam que o calor era um fluido, chamado de calórico, que passava entre os corpos. Esse fluido que fazia com que os corpos aumentavam a temperatura. E esse calórico tinha como unidade a caloria. Também utilizamos muito a quilocaloria, até mesmo dos alimentos. Quando comemos um alimento e tem lá 200 calorias alimentares, essas 200 calorias alimentares, na física, é chamada de 200 quilocalorias. Quilo é uma unidade de quantidade. 1 quilograma representa 1.000 gramas. 1 quilocaloria representa 1.000 calorias. O transporte de energia térmica, ela vai sempre da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Esse fluxo de calor pode ser dado de 3 maneiras distintas: condução, convecção e irradiação. Okay? O que significa cada um deles? Primeiro, condução. Condução é o processo de propagação do calor, do qual a energia ela se propaga partícula a partícula. Ela é dada nos meios sólidos. Os condutores são esses materiais que permitem facilmente a propagação desse calor. Os metais são ótimos condutores de calor, porque as partículas elas vão vibrando partícula a partícula e transmitindo esse calor muito facilmente. Além dos condutores, também tem os materiais isolantes. O que significa ser um isolante? O isolante ele não permite tão facilmente que as partículas propaguem esse calor entre elas. Então, temos materiais que são condutores. Quando você tem um metal, ele conduz muito fácil o calor, por exemplo, a panela, quando você coloca a panela no fogo, ela conduz o calor da chama até o alimento. Então, ela serve para poder esquentar o alimento através da condução térmica. Mas a panela ela tem um cabo de madeira, de plástico, que são isolantes. Por quê? Se toda a panela for de metal, ela também vai aquecer o local onde você pega ela. E aí, quando você coloca a mão, ele pode queimar a sua mão pelo próprio processo de propagação de calor até a sua mão. Então, os instrumentos que você usa para mexer o alimento, eles são geralmente, nos cabos dele, de materiais isolantes, que não permitem tão facilmente essa propagação de calor. Quando você quer também armazenar um alimento que fica quentinho, um salgadinho, você coloca ali dentro uma caixinha de isopor. Essa caixinha de isopor, ela não vai facilitar o processo de propagação de calor através da condução. E ela vai permanecer ali um alimento que está quente, continuando quente, isso é, não deixando o calor escapar, mas também você pode pegar essa mesma caixinha de isopor e colocar ali um picolé, um sorvete, e aí qual vai ser o processo? O processo inverso. Ela não vai deixar que o calor do ambiente entre e aqueça o seu alimento, o seu picolé, o seu sorvete. O segundo processo que vamos estudar é o chamado de convecção. Esse processo ele é a propagação de calor de uma energia térmica através da movimentação de massas líquidas ou gasosas. Chamamos líquidos e gases de fluidos. Como que funciona? Esse processo ele vai ser relacionado à diferença da densidade do material. Quando você coloca uma panela com água para ser aquecida, a molécula de água que está ali próxima da superfície da panela, que vai ser através da condução, essa molécula vai ser aquecida, um aquecimento gera uma dilatação, certo? Essa dilatação vai fazer com que a molécula fique com menor densidade e ela vai subir. Enquanto isso, as moléculas que estão em cima vão descer e vão ser aquecidas. Então, todo o movimento desse fluido vai ser aquecido num todo junto, porque cada molécula que é aquecida sobe e a fria desce, e esse processo é chamado de convecção. Isso ocorre tanto nos líquidos quanto nos gases.
A refrigeração dos alimentos nos refrigeradores domésticos, né, as geladeiras, ela funciona também por convecção. O aquecimento de uma água na chaleira também funciona por convecção. Qual o funcionamento da geladeira? A geladeira ela vai funcionar da seguinte forma. A parte de cima é onde retira o calor, né, que é a parte fria, porque só existe o calor. Então ela retira o calor e o fluxo vai ser da parte que está frio em cima e o calor embaixo, em que quanto mais próxima do congelador, mais frio vai estar o alimento e quanto mais abaixo, mais quente vai estar o alimento, certo? Porque um alimento como uma flor, uma alface, um material que não pode ser muito refrigerado, ele fica na parte de baixo. Já um alimento que precisa ser conservado, ele vai ficar na parte de cima. Todo esse funcionamento é da geladeira. A mesma coisa do ar-condicionado. O ar-condicionado ele funciona da seguinte forma. Por que ele tem que ficar na parte de cima? O ar-condicionado ele retira o calor que vai subir e ele vai jogar um ar mais fresco que vai descer devido à densidade, né? Quanto mais frio, menor a densidade ele desce e o ar quente sobe e é retirado pelo ar-condicionado. Por isso, para um melhor funcionamento do seu ar-condicionado, quanto mais alto ele fique, melhor. Certo? Claro, deixando espaço, que é na parte de cima que ele retira o calor. Então, o funcionamento do ar-condicionado também vem das correntes de convecção. Um fenômeno natural também muito interessante são as brisas marítimas, que ocorrem nas regiões próximas ali do mar. Como elas podem ser explicadas pelas correntes de convecção? Durante o dia, a água ela vai absorvendo o calor recebido pelos raios solares e vai sendo aquecida lentamente. A água demora muito tempo para se aquecer. E com essa energia armazenada no aquecimento, durante a noite, ela começa a trocar calor de novo com o meio externo e aquece o meio externo. É por isso que, quando você vai na praia de dia, a água está bem fresquinha, independente do local que você fique, e durante a noite a água vai estar quentinha, porque ela vai sendo aquecida lentamente durante o dia e durante a noite ela consegue aquecer o entorno. Nosso terceiro modelo de propagação do calor é chamada de irradiação. A propagação do calor por irradiação ela vai se propagar através de ondas eletromagnéticas. Uma onda eletromagnética é uma energia que não necessita de um meio para se propagar. Ela se propaga tanto na matéria quanto no vácuo, que é a existência de matéria. A energia do Sol ela vai ser propagada através da Terra no espaço, que é um local onde não tem matéria, e ela vai se propagar através dessas ondas eletromagnéticas e vai chegar até a Terra nos aquecendo. Então, todo o material que está com a alta temperatura, ela emite esse calor através da radiação térmica. Quanto maior a temperatura do corpo, maior vai ser a quantidade de radiação que ele emite. O Sol que está muito quente, ele emite muita radiação e consegue aqui nos aquecer na Terra. Alguns materiais, como o vidro e o plástico, dificultam a passagem dessa radiação térmica, mas permitem a passagem da luz. Por isso, a maioria das estufas elas possuem essa cobertura de vidro ou de plástico. Esse efeito de permitir a passagem de luz e não de calor é chamado de efeito estufa. A presença do vapor e gás carbônico na nossa atmosfera, ele também retém e também faz o efeito estufa na nossa superfície terrestre. Esse efeito ele é fundamental para a Terra. Por quê? Porque ele mantém ali o calor e mantém uma temperatura média adequada para a gente sobreviver. O problema é que, com as atividades humanas, a poluição, ele aumenta essa camada de gás carbônico na atmosfera e aumenta esse efeito estufa. Então, um efeito que é benéfico, que é necessário para a subsistência, para a nossa vida humana, ele vai ser um efeito que vai atrapalhar a nossa vida e aumentar demais a temperatura do nossa Terra e aí sim ser maléfico à nossa vida humana. Quando um corpo troca calor, as moléculas desse corpo podem se modificar energeticamente de duas formas. Ela pode alterar essa energia recebida, a energia cinética, que é uma energia de movimento, ou uma energia potencial. A energia cinética das moléculas vai ser alterada quando for verificada uma variação de temperatura do corpo. A gente vai chamar esse calor que modifica essa temperatura de calor sensível. Já a energia potencial das moléculas vai ser alterada quando você não observar uma variação de temperatura, mas uma variação no estado de agregação das moléculas. O que significa isso? Quando você faz o corpo mudar de fase. Quando ele muda de fase, que vai do sólido para o líquido, a gente vai chamar esse tipo de calor
de calor latente. Então, calor sensível, variação de temperatura, e calor latente, variação de estado físico. O cálculo do calor sensível, que é aquele que varia a temperatura, vai levar em conta a quantidade de corpo, isso é, a massa que eu vou estar aquecendo, a variação de temperatura, isso é, para você aumentar muito a temperatura, ele tem que receber muito calor, e também de uma grandeza que depende de cada substância, que é chamado de calor específico. O que significa isso? Calor específico seria a quantidade em calorias, que é a unicidade de calor, que o corpo precisa receber, né, que 1 grama do corpo precisa receber para poder variar 1 grau Celsius. Então, cada corpo tem o seu próprio calor específico, cada material tem o seu próprio calor específico, e ele vai ser de cada grama do material. Então, 1 grama de ferro tem um calor específico, 1 grama de água tem um calor específico. Já o calor latente, ele também vai depender da massa dele, né? Uma massa grande vai precisar de muito calor, e de uma unidade que também tem o mesmo nome dele, que é também chamada de calor latente. Essa unidade também vai depender da substância e do processo físico que está ocorrendo. Então, se eu estou mudando de gelo para água, eu preciso saber qual a quantidade de gelo, né? Eu coloco numa balança e vou medir a massa dessa quantidade de gelo, e saber qual é o calor latente de fusão do gelo, sabendo do gelo para a água, né? Esse processo de fusão, esse valor vai ser calculado e eu consigo calcular qual a quantidade de calorias que eu preciso fornecer para esse bloco de gelo para ele ser transformado em água. Finalizaremos nossa aula falando um pouco mais sobre a termodinâmica. Essa palavra tem origem grega e significa movimento de calor. É a área da física que investiga os processos que permitem a conversão de calor em trabalho ou vice-versa. As leis da termodinâmica foram elaboradas no século XIX. Para entender como ocorre a transformação de calor em trabalho, precisamos conhecer 2 principais pontos da termodinâmica. O primeiro deles é a energia interna de um gás. Como sabemos, as moléculas de um gás estão em constante movimentação, desordenada. Sabemos ainda que essa movimentação depende da temperatura do gás. Quanto mais alta for a temperatura do gás, maior será a agitação dessas moléculas. A energia interna dada na massa é dependente dessa temperatura, que se apresenta como agitação molecular. A essa temperatura, sempre utilizaremos a escala Kelvin. Se a temperatura do gás aumentar, teremos uma variação de energia interna positiva. E se a temperatura diminuir, teremos uma variação de energia interna negativa. Mas se a temperatura do gás não variar, não vamos ter uma transformação chamada de transformação isotérmica. Em uma transformação isotérmica, a temperatura antes e depois do trabalho ser realizado será a mesma. O segundo fator é a variação do volume do gás. Durante a transformação termodinâmica, o volume do gás pode sofrer variação. O trabalho será diretamente proporcional a essa variação de volume. Logo, quando o gás sofrer uma expansão, o trabalho será positivo. Nesse caso, é definido que o gás realizou o trabalho. Se ele sofrer uma contração, o trabalho será negativo. E nesse caso, é definido que o gás recebeu o trabalho. O cálculo desse trabalho está relacionado com essa variação de volume. Para podermos calcular o módulo do calor que foi convertido em trabalho ou vice-versa, vamos necessitar do valor da pressão interna do gás e dessa variação de volume. Pela primeira lei da termodinâmica, em qualquer processo termodinâmico, a energia pode ser transferida de um sistema para o outro, de 2 maneiras, sob a forma de calor ou sob a forma de trabalho. Não pode ser criada nem destruída, e a quantidade de calor que é transferida de um sistema para o outro é o trabalho. Estão relacionados com a variação da energia interna, isso é, a variação da energia interna do sistema será igual à diferença entre o calor que foi trocado pelo sistema e o trabalho que está envolvido nessa transformação. Logo, se o sistema termodinâmico recebe 500 joules de calor e realiza um trabalho de 400 joules, essa diferença de 100 joules vai ser adicionada diretamente na energia interna do gás. Logo, ele vai aumentar em 100 joules sua energia interna. Lembramos também que o calor pode ser contido no gás, pode ser retirado. Isso se considera, a gente vai usar a energia negativa, por exemplo, menos 500 joules. Logo, se o gás cede menos 500 joules e recebe um trabalho de 400 joules, a conta para a variação dessa energia interna é uma subtração. Menos 500, menos 400, teremos então a variação de energia interna de menos 900 joules. Isso se o gás reduzir menos 900 joules.
Existe a possibilidade que nesse processo também não tenha troca de calor com o meio externo. Esse tipo de transformação será chamada de adiabática. Ciclo termodinâmico é aquele que o estado final do gás vai ser igual ao inicial. Estado são dois valores de pressão e temperatura. No caso, como mantém a mesma temperatura antes e depois, a energia interna do gás num ciclo também vai ser a mesma. E o trabalho vai estar diretamente relacionado com o calor trocado. Quando temos um sistema convertido em trabalho, chamaremos esse sistema de máquina térmica. O motor do automóvel é o melhor exemplo, ou podemos ter o inverso. Isso é chamado de calor convertido em energia. Nesse caso, é a geladeira. A geladeira, na física, é chamada de máquina frigorífica. Essa conversão de calor em trabalho sempre terá perdas de energia convertida. O som dos motores é um exemplo, em que parte da energia convertida é em energia sonora. O próprio aquecimento das máquinas também é um exemplo de perda de energia, através da conversão de calor em energia térmica. Assim, aprendemos um pouco sobre a termodinâmica. A termodinâmica trouxe avanço aos estudos dos motores a combustão. E esse estudo possibilitou a Revolução Industrial, que até hoje utilizamos nesse estudo, nas indústrias, nos nossos carros. Fechando assim nossa aula de hoje. Deixe seu comentário e sua dúvida. Um abraço a todos e até mais.